Eu vou ler essa mensagem porque eu estava em São Paulo durante a semana toda, né? E lá em São Paulo o apóstolo Valdemiro pregou essa mensagem para nós, para os bispos estaduais e para alguns regionais que estavam lá de São Paulo. E diz aí: 12 homens são enviados para espiar a terra de Canaã. Leia comigo no versículo 2. Disse o Senhor a Moisés: envia homens que espiem a terra de Canaã, que hei de dar aos filhos de Israel. De cada tribo de seus pais enviareis um homem, sendo qual o quê? O príncipe entre eles. Olha para o bispo França. Deus mandou escolher qualquer homem? Deus mandou escolher quem? Enviareis um homem, sendo cada qual príncipe entre eles. Deus mandou escolher quem? O príncipe. O que significa príncipe? Príncipe significa principal. A palavra príncipe, ela vem do principal. Aquele homem é o príncipe daquele povo. Então ele é o principal homem daquele povo. E por que Deus mandou escolher o principal homem de cada tribo? Por quê? Porque o príncipe, que é o principal, que é o cabeça de tribo, ele é um líder. E o líder ele foi feito para motivar. O líder ele tem que ser, fala aí as qualidades de um líder. O líder tem que ser destemido. Como que tem que ser um líder? Pacificador. Ou pacificador. Que mais? Olha lá, um líder tem que ser o quê? De atitude. Tem que ser um homem de atitude. Como é que é? Corajoso. Olha lá, o líder tem que ser corajoso. O líder tem que ser um homem de atitude, ou uma mulher de atitude. O líder tem que ser valente. O líder tem que ser destemido. O líder é aquele que motiva. O líder é o quê? Sábio. O líder é sábio. Então Deus mandou escolher o líder de cada tribo, porque essas são as qualidades de um líder. Um líder é sábio, destemido, corajoso, valente, democrático. Ou seja, não é um homem partidário ou uma mulher partidária. É uma pessoa que está ali para julgar ou para orientar ou para guiar, seja quem for. Então o líder ele tem muitas qualidades e Deus mandou escolher um líder de cada tribo, o líder de cada tribo. E para que Deus mandou escolher esse líder? Para espiar a terra prometida, a terra de Canaã. Talvez você já ouviu essa pregação, mas o apóstolo Valdemiro ele tem uma sabedoria, gente, que ele tocou num assunto e falou. Eu já li essa pregação 1 milhão de vezes, essa palavra, modo de falar, né? Eu já li muitas vezes, mas nunca parei para observar como o apóstolo falou. Os líderes foram espiar. Quantas tribos tinham? 12. Então foram quantos homens? 12. Bom, os homens espiaram a terra. Versículo 25. Ao cabo de 40 dias, voltaram de espiar a terra. Caminhavam e vieram a Moisés e a Arão e a toda a congregação dos filhos de Israel no deserto de Parã, a Cádiz. Deram-lhe conta a eles e a toda a congregação e mostraram-lhe o fruto da terra. Relataram a Moisés e disseram: fomos à terra a que nos enviastes, e verdadeiramente
mana, leite e mel. Esse é o fruto dela. Deus prometeu, não prometeu? O povo estava lá no Egito, escravo. O que Deus prometeu para o povo de Israel? Eu vou levar vocês para uma terra que mana leite e mel. Era a promessa. E para Deus fazer isso, Deus fez a vara virar um bastão, virar uma cobra. Deus, ele fez cair pão do céu para matar a fome do povo que estava no deserto. Deus enviou as 10 pragas no Egito. Todo mundo sabe. Quer ver? Quem já teve piolho alguma vez? Levanta as mãos. É ruim? É uma praga, não é? É a praga do Egito. Você acha que você vê os filmes dos egípcios carecas? Por que os egípcios eram carecas? Porque Deus mandou piolho na meninada lá. Aí, meu irmão, todos os egípcios raspavam careca a cabeça. Você não vê ninguém careca com piolho, você vê? Não, você só vê piolho em quem tem cabelo. Deus enviou a praga do piolho, a praga da rã, a praga da mosca, a praga do gafanhoto. Deus enviou a praga da morte do primogênito. Caiu pedra do céu. Deus fez chover granito. Não é granizo não, chuva de gelo, é granito, choveu pedra mesmo. A água virou sangue, o dia ficou noite, 3 dias, né, que era equivalente a 3 noites seguidas. Enfim, depois de tudo isso, Deus ainda abriu o Mar Vermelho. E depois de abrir o Mar Vermelho, Deus ainda enviou uma coluna de fogo para guiar o povo à noite no deserto. E enviou uma nuvem para guiar o povo de dia no deserto. E fora outros milagres, a água que saiu da rocha, o povo que foi curado da mordida das serpentes no deserto. E olha que coisa. Deus fez tudo isso, mostrando o seu poder, a sua grandeza, a sua glória. E aí de repente o povo chegou na terra de Canaã. Quando o povo chega na terra de Canaã, 12 líderes, 12 homens destemidos, 12 homens valentes, foram espiar a terra. Só que chegando lá, constataram que realmente a terra mana leite. O fruto, não sei se você já viu na Bíblia aí, está escrito, é que eu não li. Para pegar um cacho de uva, tinha que colocar uma vara de bambu no ombro de 2 homens. E um cacho de uva era tão grande que um homem não conseguia carregar sozinha. Uma uva era do tamanho de uma mão, do tamanho de uma maçã. Os homens falaram para Moisés: Moisés, espiamos a terra, e verdadeiramente a terra mana leite e mel. Deus cumpriu a promessa dele. Aqui o fruto dela. Aí o que Josué e Caleb fez? Josué e Caleb faziam parte dos 12. Eram 12. Josué e Caleb gritaram. Versículo 30, leia com o bispo França aí. Então Caleb fez calar o povo perante Moisés e disse: Eia, subamos e possuamos a terra, porque certamente prevaleceremos contra ela. O que Caleb fez ali? O que um líder faz. O que Josué fez ali? O que um líder faz. Josué e Caleb estavam gritando, por outras palavras, dizendo para o povo: Deus fez o mar vermelho se abrir, Deus enviou pão do céu, mandou codornizes no deserto, fez água sair da rocha,
enviou as 10 pragas. Deus já mostrou que é conosco e a promessa dele é real. A terra prometida existe. Eia, vamos lá, subamos e possuamos. Só que isso quem disse foi Josué e Calebe. E os homens, os outros 10 homens? Versículo 31. Porém, os homens que com ele tinham subido disseram: não podemos subir contra aquele povo, porque é mais forte do que nós. Ele estava mentindo? Ali tinha os descendentes de gigantes. Se você vê em Gênesis capítulo 6, eu não vou entrar em detalhes, aqui na igreja, que é um estudo mais pessoal. Em Gênesis 6 diz que os filhos de Deus, os anjos, vieram na terra, acharam as mulheres formosas e coabitaram com as mulheres. Imagine anjos se materializando em homens e cruzando, tendo relação com mulheres. A Bíblia diz que nasceram filhos desse relacionamento e esses filhos se tornaram gigantes. Esses gigantes na época tinham aproximadamente 30 metros de altura. 20 metros, 30 metros de altura. Os homens que moravam na terra de Canaã eram descendentes dos nefilins, eram descendentes dos gigantes. Não eram gigantes, descendentes. Ou seja, eram homens de 3 metros, 4 metros de altura. Depois que os chineses inventaram a pólvora, não existe mais tamanho para homem não. O homem pode ser grande o que for, um pequenininho, um anão puxa o gatilho, mata o grandão. Hoje em dia é assim, mas antigamente não tinha arma de fogo não. A arma era o quê? Era uma espada, ou pedra. Ou seja, o tamanho influenciava. Numa luta de corpo a corpo, o tamanho influencia. Quer um exemplo? Quem assiste esses boxes ou essas lutas aí, eu não sou muito chegado, porque eu acho esse negócio de MMA aí, MMA é o nome? MMA, essas lutas aí, quem assiste isso daí? Ou você vê numa luta o peso pesado lutar contra o peso pena? Não, por quê? Porque ali seria desigualdade. Você só vê na luta peso igual. Tanto é que antes da luta, eles têm que subir na balança e se pesar para saber se está no mesmo peso. Agora imagine o povo de Israel pesando 60 quilos, 70 quilos, e um gigante pesando 200 quilos de músculo. Então entenda uma coisa, o apóstolo falou isso lá. Os 10 que falaram, é um povo mais forte, gigante, numeroso. Eles estavam mentindo? Não. Eles não estavam mentindo, era verdade. O povo era mais numeroso, mais forte, era um povo gigante. Agora, aqueles 10 inflamaram o coração do povo, dizendo: não podemos mostra no telão, olha lá, não poderemos subir contra aquele povo, porque é mais forte do que nós. E diante dos filhos de Israel inflamaram a terra que haviam espiado, dizendo: a terra pelo meio do qual passamos a espiar, a terra que devora os seus moradores. E todo o povo que vimos nela são homens de grande estatura. Vira a folha aí, filhinho. Também vimos ali gigantes. Perdão, eu falei descendente de gigante, não, vimos ali os gigantes. Os filhos de Anak. Não, ali ó, são descendentes de gigantes, perdão. Acertei então. Não eram gigantes não, eram os descendentes de gigantes. E éramos
aos nossos próprios olhos como gafanhotos, e assim também éramos aos seus olhos. Quando o médico diz assim: olha, a senhora tem uma doença chamada câncer e a senhora tem 3 meses de vida. O médico mentiu? Não adianta falar, está amarrado. É mentira, está amarrado, doutor. Não adianta amarrar o médico, não. O médico não está mentindo. Realmente a pessoa tem câncer e tem 3 meses de vida. Alguém chega para você e fala: ó, teu marido, eu vi o teu marido te traindo. Está amarrado, é mentira. Talvez seja verdade, o marido está traindo. Você pega drogas na gaveta do filho e fala: filho, o que é isso aqui? O filho vai usar, obviamente, uma desculpa: mãe, não é meu não, é de um amigo que deixou comigo para guardar, ou guardei aqui para um amigo meu, não pertence a mim essa maconha não. Só que você sabe que aquela maconha, aquela droga pertence a ele. É que a mãe, o pai, nunca quer acreditar na verdade. Mas a verdade é que o filho está usando droga. Essa é a verdade. Agora, a diferença do vencedor e do derrotado não é a verdade ou a mentira, é como ele recebe, como ele vê aquela situação. Os homens eram descendentes gigantes, mais numerosos. Só que 10 daqueles espias olharam e disseram: não tem como vencermos, é impossível. E aqueles 10 desmotivaram e inflamaram o coração daquele povo. Só que 2 daqueles, entre aqueles 12, um chamado Josué e o outro chamado Caleb, que foram os 2 únicos que entraram na terra prometida, eles viram também ali os descendentes de gigantes, e viram ali que o povo era mais numeroso. Mas no entanto, aqueles 2, eles olharam aquela situação diferente dos 10. Aqueles 2, é isso que eu quero que você entenda hoje. Aqueles 2 se lembraram que Deus enviou as 10 pragas. Aqueles 2 se lembraram que Deus fez pão cair do céu. Aqueles 2 se lembraram da coluna de fogo à noite e da nuvem de dia. Aqueles 2 lembraram do bastão virando serpente. Aqueles 2 lembraram da água saindo da rocha. Aqueles 2 lembraram dos milagres que Deus fez, provando que estava ali com aquele povo. Então, mesmo diante da dificuldade, mesmo diante do problema, aqueles 2 sabiam que Deus iria dar a vitória e gritaram: vamos subir e vamos possuir a terra, porque certamente prevaleceremos contra ela. Porque eles sabiam que Deus estava com eles. Bispo, poxa, muito bacana a explicação, mas o que tem a ver tudo isso com a minha vida? Tem tudo a ver. Você está vivendo uma situação difícil? Tá. Isso é verdade ou é mentira? É verdade. Foi diagnosticada uma doença? Foi. É verdade ou mentira? Verdade. Você está passando por uma crise financeira pesada, talvez a maior da tua vida? Tô. Isso é verdade ou é mentira? Verdade. O marido foi embora, ou o casamento foi desfeito, a família está destruída. Isso é verdade, bispo, eu estou enfrentando uma situação difícil. Pois bem, pode ser tudo verdade, mas a diferença é como que você está olhando para essa situação. Será que você está olhando para a situação dentro de você, você está pensando: já fiz de tudo e não tem como? Ou será que você está olhando igual a Josué e Caleb, dizendo: não, eu já vi Deus curar mudo, eu já vi Deus curar cego, eu já vi surdo escutar na igreja mundial, eu já vi paralítico andando, eu já vi mendigo virando empresário,
pessoas com câncer, estado terminal, desenganado pela medicina, recebendo saúde e cura. Eu já vi leproso sendo abraçado pelo apóstolo e sendo curado da lepra. Eu já vi tantos milagres nesse lugar. Deus já me mostrou tantas vezes que Ele está aqui nesse lugar, que Ele está com essa obra, que quer saber de uma coisa? Eia, eu vou subir e vou possuir a minha promessa. Eu vou subir e vou possuir, eu vou tomar posse do que Deus me prometeu. Ele prometeu que eu vou ser cabeça e não cauda, que eu vou estar por cima e não por baixo, que eu vou ter muito para emprestar, mas não vou tomar emprestado. É promessa ou não é? Deus, Ele prometeu: creia no Senhor Jesus e será salvo tu e a tua casa. Ele prometeu ou não prometeu? E Ele levou sobre si todas as dores e enfermidades. Está escrito ou não está? Quer dizer, há mais de 8.000 promessas na Bíblia. Quando essas promessas vão estar na sua vida? Quando dentro de você, você olhar para tudo que você está vivendo e entender que tudo que você está vivendo é verdade. Porém, independentemente dos tamanhos dos problemas ou da situação que você esteja vivendo, Deus, Ele não trouxe você até aqui para você morrer ao pé do monte, ao pé da promessa. Se Deus quisesse matar o povo de Israel, Deus já tinha deixado o povo morrer de fome e de sede no meio do deserto. Se Deus fez pão cair do céu, carne no meio do deserto, se Deus fez a água sair da rocha, é porque Ele estava com aquele povo. Veja quantos livramentos Deus já não te deu. Quantas vezes você pensou que não ia conseguir e você conseguiu. Quantas vezes você disse: ó, agora já era, eu não estou vendo saída, e Deus te deu uma saída. Quantas situações que você já viveu na sua vida, que parecia não ter saída, que parecia não ter jeito, que parecia tudo estar acabado, e você está aqui hoje firme e forte. Deus mostrou para você até agora que sempre esteve contigo, sempre esteve ao teu lado. E o defeito daqueles 10 espias e o defeito daquele povo foi duvidar de Deus na hora de tomar posse da promessa. Mas para tomar posse da terra que Deus prometeu, a terra de Canaã, que pertencia a Abraão, se você olhar lá no livro de Gênesis, quando Abraão e Ló brigaram, Ló escolheu ir para as colinas de Sodoma e Gomorra. E Abraão foi para o deserto, e a Bíblia diz o deserto de Canaã. Aquela terra que Abraão foi era um deserto. Quando Abraão colocou os pés lá, se tornou uma terra que mana leite e mel. Quando o homem é de Deus, a mulher é de Deus, ele pode ir para o meio do deserto, ele coloca o pé, mana leite e mel naquele lugar. Eu falo isso para os pastores, bispos, direto. Às vezes eu coloco um bispo, que nem aconteceu esses 1 mês atrás, 2 meses atrás. Coloquei um bispo num determinado lugar, o bispo não gostou. Por que não? Lá é muita luta, é peleja e não sei o que lá. Eu falei, ué, Abraão foi para o deserto, colocou os pés lá e manou leite e mel. E detalhe, Abraão não escolheu o lugar que queria ir, não. Não. Abraão deixou Ló escolher. O homem de Deus, a mulher de Deus não escolhe nada. A Bíblia diz que o homem de Deus, a mulher que é nascida de Deus, vai para onde o vento sopra. Você está no pé do monte.
Tudo que Deus prometeu para você está na sua frente. A terra que mana leite e mel está na sua frente. O casamento que mana leite e mel está na sua frente. A família que mana leite e mel está na sua frente. A vida financeira que você deseja, que mana leite e mel, está na sua frente. Você só precisa agora receber essa notícia. Com fé, crendo que se Deus trouxe você até aqui, não é para você nadar o oceano todo e morrer na beira da praia. Se Deus fez você atravessar todo o deserto e o oceano todo, é para você possuir a promessa dele, viver uma vida abençoada e ser um motivo da glória do nome de Deus na sua vida, para todo mundo olhar e ver a referência através de você. Só que você não pode desistir. O problema de muitos membros, obreiros, pastores, bispos, cristãos em geral, é que desiste. A pessoa está passando por uma grande luta e ela desiste na luta. E aquela luta é exatamente para entrar na terra prometida, só que a pessoa não está entendendo o propósito de Deus. Tem luta que não é um dia, nem uma semana, dura meses, tá? Às vezes até anos. Mas saiba que a maior peleja da sua vida é exatamente para resultar no cumprimento da promessa de Deus. Você crê? Agora você pode fazer como os 10 e dizer: não dá, não tem como, não vou conseguir. Ou você pode fazer igual Josué e Caleb e dizer: eu vou em frente, não vou desistir e eu vou lutar até o fim, porque eu sei que Deus vai ser comigo. Qual atitude você vai tomar? Retroceder e desistir, ou subir na terra e enfrentar os descendentes de gigantes? Bispo, eu vou tomar atitude de lutar e eu não vou desistir por nada. Só você que está disposto a lutar, seja qual for o tamanho dos inimigos. Só você que vai fazer como Josué e Caleb, de perseverar e crer na vitória que Deus dará. Só você que crê vai ficar em pé no seu lugar para receber a Santa Ceia. A dor não mata, se Deus está presente. Só quem caminha com Ele entende o valor de uma lágrima derramada no altar da dor. Enxugada pelas mãos do Consolador.